Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz, estamos aqui para mais um ISR Vídeo. E no vídeo dessa semana eu vou voltar na análise de cocorrespondência, a COCA, né? Só que agora eu vou trazer a versão simétrica, né? Eu tenho falado das ordenações simétricas, né, nos últimos 3 ou 4 vídeos, agora foram 3 vídeos de ordenações simétricas. Esse vai ser o quarto, né? Que são essas ordenações canônicas, onde as matrizes envolvidas, né, na análise, elas desempenham o mesmo papel. A gente não tem aquela figura da matriz de variável resposta, matriz de variável explicativa, quanto que uma está explicando da outra, né? Os métodos de ordenação canônica simétricos, eles são baseados em correlação. Então, você quer ver, a ideia é você ver se existem relações entre as matrizes, né? E como é que são essas relações aí num espaço multidimensional, né? E, e mais ninguém está ali explicando ninguém, né? A ideia é essa. Então, a análise de cocorrespondência, eu falei já há alguns vídeos, umas semanas atrás, da versão assimétrica, que é quando nós temos uma matriz preditora da outra. Agora eu vou falar da versão, então, baseada em correlação, se a gente só quer ver a correlação entre as duas matrizes. Qual que é a ideia dessa análise de correspondência? Talvez você não tenha assistido outro vídeo, vou deixar o link para ele aqui também na descrição do vídeo, mas a ideia da análise de correspondência é uma análise para você investigar a relação entre duas matrizes de variáveis de comunidades biológicas, né? As duas matrizes são biológicas. Claro que coletadas nos mesmos locais, os mesmos sites, né? E aí você consegue ver relações entre duas planilhas, duas matrizes de comunidade biológica, né? A gente vai ver um exemplo aqui onde são besouros, né? Besouros, deixa eu até ver qual que é a família aqui. Besouros da família Carabidae, que são ground beetles, eu achei, né, na internet. Eu não conheço muito de besouro. E relação deles com a comunidade de besouros da família Carabidae com plantas vasculares que foram coletadas é, nos mesmos sites. Tá ok? Então, essa é a ideia da análise de cocorrespondência. O interessante dela é que, geralmente, as matrizes de comunidades elas têm muitas espécies, muitas variáveis, e muitas vezes muito mais variáveis do que linhas, né? E em algumas ordenações lá simétricas, como análise de redundância, análise de correspondência canônica, isso não é admitido, principalmente para a matriz explicativa, que aqui a gente não tem matriz explicativa, mas ia dar problema, a gente ia ter que ficar, se fosse buscar a relação entre matrizes usando aquele tipo de análise, a gente ia ter que cortar variáveis, o que não é interessante. Ok? Então, essa é uma alternativa bem legal aí, essa análise de cocorrespondência, porque ela é bem flexível para trabalhar com esse tipo de matriz de dados. Ok? Então, vamos lá, vamos conhecer aí a análise de cocorrespondência, a versão simétrica, né? A versão de correlação que correlaciona essas duas matrizes de comunidade biológica. Então, agora aqui no R, né? Eu coloquei aqui a fonte, né, que eu falei, que foi desse tutorial lá, que dá para acessar no CRAN do pacote, né, do CocoResp, Introduction to Co-Correspondence Analysis. Então ele tem esse exemplo lá dos beetles e das plantas. Então vou direcionar o R da pasta. Então aqui a análise de cocorrespondência, a COCA, né, versão simétrica baseada em correlação, já falei na introdução do vídeo. Então as duas matrizes desempenham o mesmo papel e no caso aqui a análise de cocorrespondência, a ideia é você investigar a correlação aqui nas relações entre duas matrizes biológicas. Então estou usando aqui o pacote CocoResp, você pode instalar com install.packages, eu vou carregar ele aqui. E nesse pacote ele tem essas duas bases de dados, né? Então você pode carregar com essa função data aqui, data beetles e plants. Então são 30 sites, né? Amostrados na Holanda, né? Num local lá na Holanda, onde estão presentes simultaneamente ou foram amostradas simultaneamente as comunidades de besouros, são 126 espécies, da família Carabidae, né? Que são os ground beetles, e de plantas vasculares, né, 231 espécies, né?
A abundância, os dados dos besouros são contagens, né? E o das plantas são, as abundâncias são expressas nessa escala do Van der Merwe aqui, de 1 a 9, que vai de 1 a 9. Eu não conheço essa escala, acabei não tendo tempo de pesquisar. O pessoal que trabalha com biologia vegetal deve, ou com ecologia vegetal já deve conhecer. E a coca assimétrica, então, foi aplicada usando as duas comunidades biológicas, essas amostradas lá na Holanda, né? Para ver a relação entre os besouros e essas plantas. A abundância dos besouros, né, elas foram transformadas por log de x mais 1 com o objetivo de tornar a distribuição desses dados mais simétrica e estabilizar as variâncias. Ele não fala, né, assim, pelo que eu já vi dessa análise, não necessariamente, não vi nada de falar de premissa, né, mas talvez os dados eram meio bagunçados, ele quis dar uma ajustada. Então, criei um objeto aqui, Beatles L, né, de log. Então, tem essa função log 1p no R, né, para fazer o log de x mais 1. Por que fazer log de x mais 1? Você pode talvez não estar acostumado com essa transformação, está se perguntando. Porque nós temos em planilhas de comunidade, inevitavelmente, muitos zeros, né, pontos que não encontrou nenhuma espécie. E aí, num log de zero é indefinido, então tem que ser o log de 1, então log de x mais 1. Então aqui a gente vai usar a função coca, né? E a gente vai ajustar esse argumento method para simétrico, né? Aqui é com M. Para fazer a versão simétrica da análise, né? A versão de correlação. Então a gente coloca aqui, eu vou salvar nesse objeto, né? Salvar o resultado no objeto. Botei aqui o Beatles do lado esquerdo da função, aí o cifrão, aquela fórmula que a gente está acostumado a fazer no R. Aqui botando o ponto, eu estou dizendo que eu estou usando todas as variáveis da matriz plants, que está aqui, e o método aqui symmetric. Eu poderia fazer o contrário? Poderia, porque não tem aqui, essa aqui não é explicativa dessa, né? Então eu poderia estar com plantas aqui e Beatles desse lado aqui. Então, no princípio, no exemplo lá, o autor fala que não é para ter diferença, né, no resultado, na ordem que você coloca aqui as matrizes. Então, o resultado inicial aqui é semelhante, né, ao que a gente viu lá, quem assistiu o vídeo da coca assimétrica, né? E aí tem, o meu R está meio lento aqui, porque ele está há muito tempo aberto. Aí ele deu aqui, ó, ele estava fazendo análise ainda, ele removeu as espécies que não têm dados, né? Então, das duas matrizes. Então, se tinha uma espécie ali que não tinham dados, ele removeu. Então, ele mostra aqui o call, aí dá aqui a inércia, que é a variância de cada matriz, né? E aí vai mostrar que está bem lento. Ó, a inércia total de Beatles e de Plants. Aí ele deu aqui um explained, no exemplo ele não explica, né? Deu um residual bem baixo. No princípio não tem ninguém explicando ninguém aqui. Aí tem esse gráfico script-plot aqui, ele vai fornecer a dimensão da covariância entre as duas matrizes, né? Então, interessante para a gente ver o quanto que cada eixo está armazenando, vamos dizer assim, contém dessa inércia, dessa variância. E a gente vai ver aí, assim que o gráfico entrar aqui, que essa maior parte dessa variância total da análise ela está contida nos dois primeiros eixos canônicos, né? Eles são os que, vamos dizer assim, retêm maior parte da variância, não os que explicam mais, né? Porque teoricamente a gente não está, ninguém está explicando ninguém, né? Mas o quanto dessa análise conjunta aqui das correlações, né? Esse que está representado nesses eixos canônicos, quanto que eles estão quais são os eixos, né, que retêm uma parte dessa variância dos dados. Então vai aparecer aqui. O R está bem ruimzinho. Ó, aqui, ó. Deixa eu só subir, agora ele desceu demais aqui. Então tá aqui, ó. Então aparece aqui o valor dos autovalores, né? E aqui são os eixos COCA, né? Os eixos canônicos. Então a gente vê que o eixo 1 retém maior parte, né? Tem maior variância, depois o 2, aí o 3 e o 4 já estão próximos, e aí depois baixa todo mundo. Então, o resultado gráfico ele pode ser expresso através de um biplot, né? Lembrando que nós temos duas matrizes de variáveis, né? Então, são dois conjuntos de scores dos sites também, um para cada matriz. Então, uma forma bem rápida de obter um resultado aqui
com essa função bplot. A gente coloca aqui o objeto que contém o resultado da análise. E aí aqui nesse argumento which, se a gente colocar y1, é a matriz que está do lado esquerdo da fórmula, antes do til, né? Se colocar y2, vai ser a matriz que está do lado direito da fórmula. Nesse caso aqui, as plantas, e do lado esquerdo estão os besouros. Então, a gente pode fazer esse gráfico dessa forma aqui. Vou mostrar aqui do ladinho, nessa janela gráfica. Ele é um gráfico que ele sai assim com uma... nem sai com muita informação, assim. Então, vou mostrar uma forma de fazer um gráfico com um pouco mais de informação aí embaixo, porque ele vai colocar aquele monte de ponto e cruzinha. Os pontos são as amostras e as cruzinhas são as espécies. Eu não sei quem é quem aqui, qual é a amostra, então não dá muita informação. E aqui ele mostra a variância ou o alto valor de cada eixo, lambda 1 e lambda 2. As plantas a mesma coisa. Então, o it2 vai aparecer um monte de planta. Aí se você colocar lá bplot, coca sim, ele vai aparecer ali botar no help, né, vai aparecer várias informações aqui, vários argumentos para você formatar e mexer um pouco mais com essas formatações aqui. Então aqui apareceram as espécies, são bem mais espécies de plantas, né? 231 e os pontos aqui são os mesmos, mas a posição não vai ser exatamente a mesma. Aí para melhorar um pouquinho o gráfico, eu fiz isso aqui embaixo. Ó. Então aqui eu estou salvando os scores, né, dos sites dos besouros e os scores dos besouros, das variáveis, das espécies, né? Então se eu pegar aqui o bpsim, né, que é o meu objeto que contém o resultado da análise, se você botar lá names bpsim, vai aparecer lá várias coisas, e entre elas os scores. Dentro dos scores tem sites e tem species. E dentro de cada um tem y e tem x. Y é o lado esquerdo da fórmula e x é o lado direito da fórmula. Então, com bpsim, scores, sites, y, e aqui colunas 1 e 2, só quero dos eixos canônicos 1 e 2, eu estou salvando os scores dos sites, ok? Referentes aos besouros. Extraídos, né, que são relativos aos besouros. E aqui, bpsim, scores, species, y, eu tô, 1 e 2 aqui, eu estou pegando os scores dos eixos 1 e 2, coca 1 e 2, né, das espécies de besouros. Então, vou salvar isso em cada um num objeto. O objeto que ele é criado, ele é classe matriz, matrix, né? Então, é interessante, nesses dois primeiros eu não fiz, mas no segundo caso que eu vou fazer, é interessante você transformar esse objeto por um data frame, se você quiser associar alguma variável categórica para você ajudar na sua formatação, da tua ordenação. Se for matriz vai dar problema, né? Porque a matriz só armazena um tipo de variável. Então, se você tem os scores numéricos e você juntar nessa matriz, por exemplo, um vetor, né, uma variável categórica, ele vai transformar todas as variáveis para categóricas. Ele não consegue transformar a categoria, né, o variável qualitativa para variável numérica, então ele faz o contrário, ele pega e transforma todo mundo para variável qualitativa, e você não vai conseguir usar aqueles scores na tua ordenação, vai dar problema, ó, matrix array. Ok? Então, no segundo caso aqui eu botei o s.dataframe aqui, então bpsim score sites x agora, então são as plantas, e aqui também scores species x, que são os scores das variáveis das plantas em cima dos sites. Aí aqui eu criei um código, eu estou criando aqui, ó, cifrão code, eu posso fazer isso porque eu transformei para data frame. Aí estou pegando aqui a sequência de 1 ao número de linhas, né? Então, o número de plantas ali, os scores plantas são 173 observações, então ele vai ter de 1 a 173, de 1 em 1. Então, estou criando esse código para usar, porque é muita planta, é muita espécie, vai ficar uma confusão. Então, ele aparece assim, ó, o nome das espécies, de plantas nesse caso, os scores dos eixos 1 e 2 e o código que eu criei numérico. Eu coloquei para você salvar em TIFF, se quiser, é só não executar esse Windows aqui. Eu vou executar o Windows para ele aparecer aqui embaixo. Eu vou botar na tela aqui para vocês, né? Que está abrindo no meu computador embaixo. Estou projetando na tela de cima. MF-Row, estou criando um painel com uma linha e duas colunas, então são dois gráficos um ao lado do outro. E aqui, ó, bplot, bpsim, which1, né? Main Beatles. Aí, para eu tirar os símbolos, para não ficar esses símbolos aqui poluindo,
eu botei, ó, ele tem esse argumento PCH Species e PCH Sites, eu botei vazio, não botei nenhum símbolo aqui. Então ele vai fazer um gráfico vazio, ó, não colocou nada. Aí agora eu coloco points, SC Sites Beatles, aí aqui nos points eu botei só os pontos mesmo, podia associar alguma coisa. E aqui eu estou colocando o nome das espécies de besouros, ó, Labels, Row Names, SC Beatles. Ó, se eu olhar aqui, o nome da linha são os nomes das espécies. Então, vou colocar aqui para mostrar para vocês o primeiro plot. Coloquei ali um azulzinho. Então, aqui os sites e os nomes das espécies de besouros. Claro, ainda tem que melhorar muito, tem muita espécie sobreposta, mas isso aí você pode ir trabalhando aí e tentar melhorar esse gráfico. Eu posso fazer um vídeo mais sobre gráfico também depois. Aqui, biplot, aí eu troquei o width para 2 para ser as plantas, PSH species e PSH site sem nada, para ficar em branco. Aqui eu ajustei também o xlim e o ylim, os limites dos eixos, né, para ter melhor. Aí você tem que fazer e depois ir vendo como é que você vai ajustar isso para colocar os valores. E aqui, SC sites plants. E aqui no text, em vez de botar o nome da linha, eu botei o código. Aí qual que é a ideia? Que você coloca o código na figura e depois você tem, ou na legenda, aqui na legenda eu acho que ia ficar muito grande a legenda, porque são cento e poucas espécies, né? Mas quando não são muitas espécies, pode botar na legenda, eu já fiz isso, bota na legenda o código, o nome da espécie, a pessoa já vê ali na legenda e já sabe quem que é a espécie 2, quem é a espécie 82. Ou, claro, nesse caso aqui, eu teria uma tabela, né, com as espécies, se tivesse alguma outra informação, podia colocar lá, provavelmente como material suplementar, e aí você coloca esse código usado na análise e a pessoa vai lá nessa tabela e consegue identificar quem são essas espécies daqui, quem são as espécies de cá. Ok? Então já melhorou um pouco, né? O plot já tem mais informação desse aqui para esse aqui que simplesmente ordenou, mas eu não sei que cruz é essa, quem é essa bolinha. Aqui as bolinhas eu ainda não sei, né? Eu poderia ainda associar alguma informação aos sites aqui para que me desse alguma informação dos locais. Mas já melhorou com as espécies. Ok? Então é isso. Essa é a análise de correspondência simétrica, né? Aqui eu posso ver quais espécies de plantas, identificando quem são essas espécies, estão mais associadas a esses besouros, por exemplo, né? Então é uma análise bem exploratória, vai me ajudar a entender, né, a relação entre esses dois conjuntos de dados e talvez depois até pensar em algum tipo de inferência que pode tentar ser feita aí, ou testar alguma hipótese com outro tipo de análise mais adequado. Ok? Então, é isso aí, análise de correspondência COCA simétrica. Então é isso, essa é a análise de correspondência, né? Versão simétrica. A aplicação se você já viu a versão assimétrica, né? Você vê que a aplicação é basicamente a mesma, né? Tem algumas diferenças ali na leitura dos resultados, mas a gente usa o mesmo pacote, a mesma função, só muda um argumento, né? Onde a gente indica que vai ser um método simétrico, né? Baseado em correlações. Mas muita coisa a gente é semelhante, né? Não tem muita diferença. Então, foi legal que eu consegui achar esse exemplo, né, no tutorial que tem lá no pacote, né, lá na página do R lá do pacote, né, e aí mudou um pouquinho o exemplo aí para a gente ter uma outra leitura, né, da análise aí com outras bases de dados. Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço aí, se você puder, curtir o vídeo, né? Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, né? Tá conhecendo aqui o primeiro vídeo do EasyR aqui no YouTube, no canal do YouTube. Eu deixei na descrição do vídeo o link para análise de cocorrespondência assimétrica e para as outras análises, as outras ordenações simétricas, né? Análise de correlação canônica, análise de coinércia e análise fatorial múltipla, né? Que foram as outras que eu apresentei nos vídeos anteriores. Então, deixei todos os links aí para ficar mais fácil para você encontrar se você quiser estudar essas outras análises. Acho que vale a pena, aumenta bastante aí o leque de ferramentas, né, para você poder aplicar aí nas suas análises. Então, acho que quanto mais ferramentas a gente tiver, mais interessante aí na hora da gente analisar um problema e oferecer uma solução, né? Tanto para um trabalho nosso ou para um trabalho que a gente vai ser contratado ou contratada para fazer, né? Então, a gente tem que ter aí, além da experiência, tem que ter o ferramental, né? Para a gente poder
ter abordagem correta para os diferentes problemas que podem aparecer em análise de dados. Ok? E compartilhe o vídeo, né, com aquele amigo, aquela amiga, aquele colega, manda lá para a galera do laboratório, né, esse link aí, compartilha, que o pessoal pode estar precisando, é uma oportunidade aí de aprender um conteúdo novo com passo a passo aí bem explicadinho. E também tem pedido aí nos vídeos, né? Você pode criar uma playlist no seu YouTube aí e salvar esse vídeo lá, uma playlist análise multivariadas, ordenação canônica simétrica. Salva lá os vídeos. Isso aí vai ser legal para você se organizar, vai mais fácil para você encontrar os vídeos, né? E também vai ser legal pro meu canal, né? Porque daí o algoritmo do YouTube ele entende que o vídeo está sendo tem relevância, né? E aí ele espalha, ajuda a espalhar mais aí essa mensagem, ok? Então, um abraço aí, bom final de semana, né? Que tá chegando já e até o próximo EasyR Vídeo. Tchau.